Fala aí, sétimo ano, boa tarde, essa bela tarde de 3 de março de 2021, no qual nós vamos agora falar para vocês o que houve na aula de hoje, né, o que aconteceu. Não tinha aula de história hoje marcado no nosso cronograma, mas devido a alguns imprevistos que sempre ocorrem, a gente teve que colocar a aula de história hoje no dia 3 de março, tá bom? Então, como foi algo assim, digamos, bem paliativo, até certo ponto, poucos alunos estavam em classe, os demais estavam em casa, e o tio vai dizer o que nós fizemos hoje em classe, tá bom? E em classe nós tivemos a oportunidade de nos deparar com alguns conceitos iniciais do capítulo 1, tá bom? Principalmente aquele conceito de alta idade média, tá bom? Alta idade média, no qual alguns dos nossos coleguinhas ficou meio assim: professor, se tem uma alta idade média, porque deve ter uma baixa, não é? Uma média, idade média não tem, mas uma alta idade média sim, é porque tem uma baixa idade média que a gente vai ver lá no capítulo 2. Essa alta idade média foi quando teve mais força a economia dos feudos, tá bom? A economia dos feudos teve mais potência aqui na alta idade média. Aí eu perguntei por que foi possível a formação desses feudos, né? Foi possível porque na Europa, no finalzinho do Império Romano, tá bom? Finalzinho do Império Romano, os povos estrangeiros estavam chegando, invadindo riquezas, propriedades dos romanos. Isso foi no finalzinho da Idade Antiga, para começar a Idade Média, tá bom? Essas pessoas que os romanos chamavam de bárbaros, eles eram, na verdade, tinham outros nomes, como germânicos, né? Alamanos, hunos e vikings. Alguns exemplos de povos que os romanos não gostavam, porque eram povos estrangeiros, por isso eles chamavam de bárbaros. Tudo isso que antigamente pertencia aos romanos, né? Um pedacinho aqui do norte da África, né? A Europa quase toda, um pedacinho, uma pontinha ali da Ásia, aquela região que Jesus nasceu, né? Que fica na Ásia, Jerusalém. Tudo isso aí pertencia antigamente aos romanos, que foi aos poucos sendo alvo de disputa de povos de outras etnias, germânicos, alamanos, hunos, vikings, né? E muitos desses povos aí chegavam na paz, eles queriam simplesmente viver e conviver. Viver e conviver, né? Ou seja, eles não tinham intenção de sair incendiando nada ou simplesmente assassinando ninguém. Na verdade, eles foram chegando que devagarzinho ali, como quem não quer nada, e acabaram, digamos assim, a certo modo, assustando os moradores locais, no caso, os principais dominadores, que eram os romanos. Esses romanos, vendo esse movimento todo, resolveram que a vida na cidade, a vida mais urbana, era perigosa. Então eles resolveram então sair dessa situação de vida urbana ou cidade e passaram a habitar o campo, tá bom? Passaram a habitar o campo, construindo suas fortalezas em propriedades rurais, propriedades muito grandes. Romanos mais ricos dedicaram-se a construir suas fortalezas em regiões mais isoladas, longe do alcance desses povos que eles chamavam de bárbaros. Aqueles que quisessem seguir os romanos mais ricos teriam que ter que improvisar uma moradia ao redor de um campo cultivável, né?
um campo cultivável que aos poucos foi formando pequenas vilas. Tá bom? Então aqui no centro do palacete ou da fortaleza vivia o pessoal que a gente chama de nobre, os nobres. Aqui no campo e nas vilas viviam os camponeses. Eles foram seguir os nobres em busca de proteção, em busca de apoio. Em troca, eles dariam o seu trabalho para alimentar todo mundo aqui dessa região, trabalhando nas roças, nos campos. Tá bom? Do lado de cá ficaria, em qualquer lugar do feudo aqui mesmo, poderia ser construída a catedral. A igreja que ia determinar a todos, ia dar a todos aquele alento espiritual, que é o pessoal que a gente chama de clero. O clero é o pessoal da igreja. Os nobres é o pessoal dos palácios, palacetes. E os camponeses, todos nós sabemos onde eles vivem, no campo, nas vilas. Tá bom, pessoal? E o nome disso aqui, desse sistema todinho aqui, a gente chama de feudo ou sistema feudal. Tá bom? Isso aqui é um feudo. A coisa foi se intensificando com a invasão de povos mais guerreiros. No caso dos hunos. Os hunos eram provenientes da Ásia e eles tinham o maior desejo de chegar e dominar tudo. Eles achavam que a guerra seria a grande libertadora do seu povo. Eles achavam que guerrear era legal. Então queimar tudo, incendiar coisas, destruir tudo, era o que os hunos realmente eram determinados a fazer. Tá bom? Os hunos, provenientes de um povo guerreiro, um povo mongólico ou asiático, misturado com chinês, ali naquele momento eles tinham muitos líderes violentos, né? E dos hunos, o maior líder que eles tiveram foi um rei chamado Átila, considerado o flagelo dos deuses, apelidado de flagelo dos deuses, né? Aqui dá para você compreender o quanto ele era perigoso, né? Flagelo dos deuses ou flagelo de Deus. O Átila, ele acaba sendo a grande assombração aí dos tempos medievais, considerando que havia também outro povo muito guerreiro, que eram os vikings. Né? Os vikings é aquele pessoal que hoje em dia usa um capacete folclórico, hoje, lógico, eles não vão precisar usar essas roupas dessa maneira. Hoje eles vivem em paz, em países nórdicos, em países como, por exemplo, países como Suécia, né, terra dos vikings, Suécia, Dinamarca. Só que não tem mais esses vikings guerreiros desse jeito. Os países deles são países pacíficos, com a economia dinâmica, com uma sociedade bem feliz, digamos assim, né? E eles fundaram alguns países que hoje são considerados os países mais seguros do mundo. Islândia, por exemplo, é o país mais seguro do mundo, a Islândia, né? Suécia, Dinamarca, Noruega, enfim, são esses aqui. A Finlândia também, né? Muitos vikings na região. Então é o seguinte, falamos da religião deles, que era politeísta, uma crença em vários deuses, Thor, Odin, Loki, né? Alguns deuses dos vikings. Eles tinham essa religião. E graças a esses povos mais bravos e guerreiros, essas fortalezas tiveram que ser construídas com mais capricho. Os castelos se tornaram maiores, as torres se tornaram mais largas, e todo mundo que morava nas adjacências, aqui nas proximidades, eram obrigados a entrar todos quando tinham invasão. Entravam no castelo, fechava-se a ponte levadiça, todo mundo ficava lá dentro, combatendo em torres altíssimas, que foi preciso aumentar o tamanho dessas torres também, para combater o invasor viking ou invasor huno, né? Outros povos que quisessem também entrar em confusão, como alamanos, germânicos, vândalos, os francos, enfim,
né? E tudo isso fez com que a Europa fosse se tornando o que ela é hoje, com pontos turísticos, com muitos castelos. Pessoal, nesse tempo aqui não tinha ainda esses países como França, Itália, Inglaterra, não, só tinha mesmo só a região. E essas regiões desses países aí tinham muitos feudos, principalmente na França, na Espanha, tinham muitos feudos, mas na Inglaterra, né? Mas os países mesmo não existiam ainda não. O país só veio existir com muito tempo depois da Idade Média, que começou a surgir os países que nós conhecemos hoje, tá bom? Nós falamos também na aula de hoje sobre a possibilidade de um nobre conseguir ganhar um feudo de presente, vamos dizer assim. Onde nós citamos aí, fizemos aquela revisão do suzerano, né? O sucerano aqui dando um benefício ao nobre com sua espada aqui, enfim. E aquele nobre jurando proteção, que ele iria ser protetor daquele sucerano, né? Aquele nobre sucerano, dando a outro nobre uma terra, um benefício. Num momento ali de festa, um nobre poderia ganhar esse benefício. Esse que dá o benefício é chamado de sucerano. O que recebe o benefício é chamado de vassalo. E o que acontece o que com um vassalo? O vassalo acaba conseguindo lotes de terra ali próximos do comando do sucerano, onde ele vai construir aos poucos seu próprio ambiente, o seu próprio feudo, vamos dizer assim, dessa maneira, né? Seu feudo pode crescer muito, com muitos camponeses sendo transferidos para um novo local, né? Então o nobre ganhou um feudo, tá bom? O vassalo ganhou um feudo de presente de um sucerano. Um camponês jamais poderia ganhar um feudo, porque o camponês tinha sua obrigação apenas de trabalhar e pagar muitos impostos, tá bom? Quais eram os impostos que o camponês pagava? O camponês tinha que pagar imposto de todas as qualidades, né? Ele tinha que pagar imposto para nascer, tinha que pagar imposto quando morria, que a família pagava imposto, tinha que pagar imposto para usar as ferramentas, que as ferramentas não pertenciam a ele, pertenciam ao dono do castelo, pertenciam à nobreza. O camponês tinha que ter uma vida toda dedicada a pagar impostos, trabalhar para danar e pagar impostos. Ele trabalhava nas terras dele e também trabalhava nas terras do senhor feudal, que é o dono do castelo. Ele trabalhava para pagar impostos sobre as ferramentas que ele utilizava. Da mesma forma, ele pagava impostos para o pessoal da igreja também, viu? Então não era só para o nobre que ele pagava imposto. Ele era obrigado a trabalhar 3 dias por semana de graça nas terras do senhor feudal, que poderia ser uma plantação ali bem grande, né? Coisa pequena também não. Então esse coitado desse camponês tinha que fazer tudo isso de boa e agradecer, porque o pessoal da igreja dizia que era desse jeito que a ordem deveria seguir, né? Que era dessa maneira que Deus gostava das coisas, e que questionar a situação que a pessoa vivia poderia ser desagradar a Deus, né? De acordo com o pessoal da igreja, o pessoal do clero, principalmente o pessoal da igreja católica ocidental, né? Porque a igreja, a gente vai ver aí que essa igreja vai se dividir em dois pedaços, né? Ficar os católicos nessa parte de cada Europa e os ortodoxos na parte de lá da Europa, né? Na parte da Rússia, na parte da Turquia, enfim, tá? Pois bem, aqui nós falamos sobre a situação europeia da Alta Idade Média. Nós falamos hoje sobre o Maomé, fizemos uma rápida revisão sobre ele, que foi o vidente, o fundador da religião que a gente chama de islamismo, uma religião de Deus único, onde Deus aqui é chamado de Alá, tá bom? Alá. E a cidade sagrada é Meca, e o livro é Alcorão. Nós até citamos aqui algumas palavrinhas começadas com a L no início.
são palavrinhas de origem árabe, né? Alcorão, algodão, álcool, algarismo, todas palavrinhas com "al" no começo, são palavras de origem arábica. Nós temos muito a ver com isso, porque os árabes já chegaram a invadir Portugal certa vez. Então, nessa religião aí tem 5 princípios básicos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Rezar 5 vezes ao dia, de preferência com a cabecinha virada para Meca, né? Ou seja, para o Oriente. Dar esmolas, fazer uma visita a Meca pelo menos uma vez na vida, jejuar no mês sagrado do Ramadã, né? E, em quinto lugar, declarar fé ao Deus único, Alá, e respeito ao seu profeta único, Maomé. Nós temos aí 3 religiões muito grandes, que é o islamismo, o cristianismo, que é a nossa, utilizada aqui em maioria, e o judaísmo também é uma religião a mais antiga de todas elas, que influenciou as demais também, teve uma certa influência, viu? Então a aula de hoje foi assim. A aula de hoje nós revisamos. A próxima aula a gente vai fazer uma, digamos assim, uma iniciativa na atividade digitada que o tio passou para casa, a gente vai comentar, para depois entrar nas páginas do livro, tá bom? Então não deixem de responder as páginas, porque senão você vai acumular páginas, e para colocar em dia depois fica muito difícil. Então tentem responder o máximo que vocês puderem. Ganhem tempo, porque se deixar para o final do ano essas páginas dá uma canseira em vocês muito grande para tentar fazer tudo de novo. Então olha só, um dia eu passar 10 páginas para casa, faça logo ali, sossegado, tranquilo, faça logo, não deixe para o final não. E no mais, um bom dia a todos, bom retorno aí aos que estão presentes em sala, e os que ficaram em casa, não se preocupem, que essas aulas serão todas divulgadas a vocês também, tá bom? Ótimo dia, grande abraço do tio. Valeu, tchau.